Jesus. Estamos aqui mais uma vez, né? Graças a Deus. Mais um final de semana juntos, em nome de Jesus, para desfrutarmos do livro de Colossenses. Continuarmos a desfrutar, né, do livro de Colossenses. Senhor Jesus, nós vamos ler hoje, é o capítulo 1, versículo 13 ao 23. Amém? Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Jesus. Senhor, nós confessamos esta noite, Senhor, que dependemos completamente de Ti. Senhor, nós não somos nada, não somos ninguém. Necessitamos de Ti para falar nesse momento. Necessitamos de Ti para orar. Senhor, necessitamos de Ti para caminhar, para estar em Teus caminhos. Senhor, para estar na Tua palavra. Senhor Jesus. Senhor, necessitamos de Ti também nesse início de semana. Senhor, vem estar conosco. Senhor, porque nós não somos nada. Somos apenas dependentes de Ti. Senhor Jesus, Senhor, vem nos fazer também canais. Senhor, para podermos levar a Tua palavra. Senhor, a todas as pessoas que ainda não Te conhecem. Senhor, levar a Tua palavra também entre nós. Senhor, para podermos desfrutar, Senhor, mais e mais de Ti. Senhor, vem nos lavar com o Teu precioso sangue. Senhor, nos tornar limpos e puros. Senhor, também vem ser, Senhor, com quem fala. Senhor, com a boca de quem fala. Senhor, também com o ouvido de quem ouve. Senhor Jesus, confessamos que somos pó e cinza. Senhor Jesus. Mas o Senhor está conosco, né? Aleluia. Aleluia, porque o Senhor está conosco. Nesse versículo 13, ele vem nos continuar, né, a dizer que nós, de fato, não somos nada. Não somos ninguém. Precisamos de Deus para tudo, né? E Deus, né, com sua poderosa mão, né, a todo tempo vem nos socorrer. Vem estar conosco. Ele diz assim, ó, Ele, Deus, né, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele vem dizer justamente aqui isso, que nós não conseguimos nos livrar desse reino, né? Esse reino que nós éramos cativos, né? Estávamos presos nesse reino, né? O reino de Satanás. Mas o Senhor nos livrou desse reino, né? E desse império das trevas. E ele não somente nos livrou desse império, mas ele nos transportou para agora, para o reino de Deus, né? Ele nos tirou de um reino, né, das trevas e nos levou para agora para um reino de luz. Então,
O Senhor foi Ele quem nos tirou e foi Ele quem nos levou para esse reino. Então nós não temos assim forças para estarmos saindo desse reino e nem entrando no outro. É Deus quem faz todas as coisas em nós. Então isso aqui vem nos mostrar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, né? Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, do 8 e o 9, Maria. Efésios 2 diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Então, a salvação não assim, eu que quis ser salvo e fui, não. Né? Isso é um dom de Deus. E essa palavra dom, eu sempre vou falar isso, agora falando igual como Paulo, né? Essa palavra dom é também traduzida como presente. Né? O dom que o Senhor nos dá é um presente. Então, o Senhor dá também esse presente, que é a salvação. Esse dom, né? Ele dá de graça a todo aquele que procurar. Então, não é algo nosso, mas é um presente de Deus. O 9, Maria. Diz assim, para ser mais claro, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nada do que eu fizer, ou tudo que eu fizer, não vai me levar a Deus. Né? O que vai me levar a Deus é o próprio Deus. É Deus quem abriu o caminho, né, para que eu possa chegar a Ele. É Deus quem nos chama. É Deus quem nos traz. É Deus quem nos livrou do reino da morte e nos trouxe para o reino da luz, para o reino da vida. Então, Deus, Jesus é quem faz tudo em nós, né? Principalmente a questão de sermos salvos, né? Senhor Jesus. Voltando para Colossenses, né? Então, o Senhor fez isso Ele nos livrou, né? E nos trouxe para o seu reino. Ele nos livrou do reino da morte e nos trouxe para o seu reino, para que nós hoje sejamos membros do seu corpo, né? A gente vê aqui que depois ele fala que o Senhor é o quê? O cabeça da igreja. Então nós somos os membros, os muitos membros desse corpo, dessa igreja, né? Então o Senhor nos trouxe exclusivamente para sermos membros desse corpo, né? E o Senhor ser o cabeça, né? Lá em Mateus capítulo 12, versículo 26. Senhor Jesus. Vem falar novamente, né, essa questão desse reino do inimigo. Ele diz assim, ó: se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo, pois como subsistirá o seu reino? Então ele está dizendo aqui que Satanás ele tem um reino. Não é o reino como algumas pessoas acham, né, que Satanás está no inferno, né? Lá sentado em um trono com um tridente, né? Não é dessa maneira, né? O reino de Satanás é nos ares. Ele diz, a Bíblia fala que tem as potestades ou os poderes dos ares, né? Então Satanás ele está nos ares, né? E ele comanda esse mundo tenebroso, né? Que a Bíblia fala que o mundo está nas mãos do maligno, né? Então ele comanda isso dos ares. Ele tem esse reino. Então o Senhor nos livrou desse reino, né? Senhor Jesus, o mundo ele está em trevas. Hoje o mundo pertence ao inimigo de Deus. A gente vê isso quando o Senhor ele diz assim que ele vai tentar Jesus, né? E diz assim: lança-te daqui abaixo, né? Ele diz assim: prostra-te diante de mim que eu darei esse mundo, darei tudo que você quiser. E o Senhor ele não contesta. Então ele quer dizer, se ele disse que daria, então é dele, né? O mundo é do inimigo, né? E por isso não devemos querer coisas do mundo. O Senhor pode nos dar, mas a gente não está assim obcecado, né, pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo ainda são do inimigo de Deus. Senhor Jesus, e esse governo é um governo de perverso. Lá em Efésios, capítulo 2, Maria, 1 ao 3, Efésios 2, 1 ao 3, diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a situação do mundo. Está embaixo da autoridade das trevas, autoridade de Satanás, né? Senhor Jesus. Então, o Senhor nos livrou dessa situação. O Senhor nos livrou da morte, como diz no versículo 1, né? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, o Senhor nos livrou da morte, nos livrou das trevas, né? E Ele nos levou, né? Nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, né? E isso tudo baseado nele mesmo. É Ele quem nos trouxe. Senhor Jesus. E essa linguagem que Paulo usa, né, aqui em Colossenses, né, isso faz nos lembrar na questão quando o Senhor livra o povo de Israel lá do Egito. Quando ele fala nessa questão de que nos livrou, né? Ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Então, faz uma alusão, né? A linguagem que Paulo usa é uma alusão, né, a quando Deus liberta o povo lá do Egito. O Senhor tirou o povo do Egito. O povo do Egito, a gente vê, talvez até na hora eles quisessem sair, né, mas não podiam sair. E quando a gente vê no deserto, eles querem voltar. Assim, por que o Senhor nos tirou de lá, né? Nós tínhamos comida, tínhamos bebida, tínhamos tanta coisa, né? Então o coração deles ainda estavam lá no Egito. Isso nos mostra que o homem ele não tem poder por si só de sair das trevas. Precisamos de nosso Deus, né? O Senhor que nos libertou, né? Graças a Deus. E as pessoas que ainda estão no mundo, elas precisam que nós falemos para elas, né? Nós temos que falar para que as pessoas possam também ouvir e saírem, né? E Deus tirar essas pessoas do império das trevas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus, ele vem nos falar dessa questão agora, né? Quando ele diz assim, que ele nos livrou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em Mateus, capítulo 17, o 4 e o 5, mano. Mateus, ele diz assim, então disse Pedro a Jesus, isso aqui é quando o Senhor está lá no monte, né? Tá o Senhor aí, Pedro, João e acho que Tiago, e aparece Moisés e Elias. E aí o Pedro, ele diz isso aqui, né? Ele diz isso aqui, diz assim, então disse Pedro a Jesus, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra por Moisés, outra para Elias, né? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este, né, Jesus, né, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, o que ele vem nos dizer aqui que Jesus é o Filho amado de Deus, né? Por isso que ele diz aqui, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Deus a todo tempo está mostrando o amor dele por Jesus e por nós. Né? Então nós fomos levados, né, trazidos para esse reino. E aqui vem nos mostrar outra coisa, né? A ele ouvir. Olha, não precisamos dar atenção mais à lei, né, nem aos profetas, né? Claro que nós temos que olhar, mas não ser guiados, né? Porque o Senhor ele é superior à lei, né? Representado por Moisés. E o Senhor Jesus ele é superior também aos profetas, né? Representado por Elias. Então a ele ouvir. Precisamos ouvir o nosso Deus, né? Senhor Jesus. Colossenses, né? Voltando, versículo 14. Senhor Jesus. Ele diz assim, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, né? Senhor Jesus. Então o Senhor, ele nos tirou, quando ele vem falar aqui nessa questão do 13,
né, que ele nos livrou do império das trevas. Então, esse versículo vem lidar com relação a onde nós estávamos, que era em trevas, né? E esse versículo 14, ele vem dizer a situação que nós nos encontrávamos, que é em pecado. Nós estávamos em pecado, não só em trevas, né? Não só distante de Deus, mas nós também estávamos em pecado. Tem um lugar lá dos evangelhos, num dos evangelhos, que o Senhor diz assim, né? Que quando o Espírito vier, né, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo, né? E da justiça. Aí ele diz assim, do pecado, porque não creram em mim. Então, não crer em Jesus é o maior pecado, né? É esse pecado que vai fazer com que as pessoas não recebam salvação. É não crer em Jesus. Então, esse é o maior pecado. Então, o Senhor nos fez crer nele, né? Senhor Jesus. E ele diz aqui, ó, na qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então, o Senhor tirou esses pecados, né? Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Porque o Senhor nos livrou, né? E isso, né? Ele cumpriu a justiça de Deus. Né? Jesus tirando o nosso pecado lá na cruz, né? Lá em 1 João, capítulo 1, o 8 e o 9. Eu não estou dando tempo muito, não estou procurando aqui, porque é para ir um pouco mais rápido. Também que são muitos versículos. João 1 diz assim, se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então, se nós dissermos que não temos pecado, né, já estamos pecando, né, já estamos mentindo. Né? Não, a verdade não está em nós. Então, o pecado está em nós. O Senhor ele morreu e tirou essa questão dos pecados. Né? Nós só vamos nos livrar do pecado, né, quando o Senhor de fato voltar e nós recebemos um novo corpo. Quando o Senhor, quando ou pela morte, né, ou na transformação, que nós cremos nisso. Quando o Senhor voltar. Né? O pecado vai estar sempre em nós. Se nós nos afastarmos do Senhor, com certeza nós vamos fazer muitos pecados. Né? O pecado é aquele que a gente nasce, que é a nossa profissão, ser pecador. Né? E os pecados são os atos que nós cometemos. Né? Então há essa diferença. Ou o pecado, né, é aquilo que está em nós. Os pecados é a consequência do pecado, é aquilo, né, que os atos, né, que cometemos, que isso desagrada a Deus. Senhor Jesus. Então o Senhor ele nos libertou tanto das trevas, né, como também do pecado. Né? E isso basta a gente confessar. Se confessarmos. Então temos que confessar, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Senhor, fiz besteira, pensei besteira. Né? Então a questão é se confessarmos. Temos que confessar. Né? Senhor Jesus. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então a gente vê aqui que ele diz que Deus é o quê? Invisível. Né? Então Jesus, ele veio mostrar a Deus. Né? Deus ele não pode ser visto. Né? A Bíblia nos fala, né, que se nós conseguíssemos ver a Deus, nós chegássemos perto para ver a Deus, nós seríamos o quê? Fulminados. Né? Mas aí esse Deus ele se tornou carne. Né? Ele veio e se mostrou, se manifestou entre nós. E hoje nós podemos conversar com esse Deus. Né? O Deus inacessível agora é acessível. Nós temos contato com esse Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vem nos mostrar que esse Deus agora é acessível. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então,
Jesus, ele é o resplendor, né, e a expressão exata de Deus. Né? Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Né? Tanto que lá em Mateus, né, ele diz que um dos nomes dele, né, diz assim, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Né? Jesus hoje é Deus conosco. Jesus está entre nós. Né? Como quando ele veio, ele estava entre os homens. Né? Quando ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, ele não só agora está entre nós, mas agora ele também pode estar dentro de nós. Né? Basta nós invocarmos o seu nome, nós chamarmos ele para dentro de nós. Senhor Jesus, né? Vem morar em mim. Senhor, eu quero a tua salvação. Então aí nós vamos ter essa salvação porque Jesus veio para isso, para salvar o pecador, né? Para levar o pecador ao arrependimento. Né? Senhor Jesus. Então basta nós voltarmos nosso ser, né? A Deus, a Jesus, que agora é Deus entre nós, né? Conosco, e chamarmos ele para morar dentro de nós. E aí recebemos esta salvação. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 15 ainda, né? Ele diz assim, porque no caso, quando como Deus, né? Jesus, ele é o Criador. Lá em João, né? Diz assim, ele fez tudo e tudo que ele fez, né? Sem ele, nada teria existido. Nada teria feito sem Jesus. Senhor Jesus. Barulho. Então nada teria feito sem Jesus. Jesus, ele foi o Criador junto com Deus, né? Senhor Jesus. Então ele, como Deus, ele é o Criador. E como homem, né, ele faz parte da criação. Ele não só ele é Criador, mas também ele faz parte também da criação. Versículo 16, né? Por isso que ele diz, o 15, né? Por isso que ele diz assim, o primogênito de toda a criação. Né? Ele é a imagem de Deus, né? E ele é o primogênito de toda a criação. É como se ele fosse o primeiro. Não que ele fosse o primeiro na questão de ser criado, mas de ser vamos dizer assim, o molde, né? Jesus, ele é o molde. Né? Nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. De quem é essa imagem e semelhança? De Jesus, né? Jesus, ele é esse molde. Né? Todos nós somos idênticos a ele, né? Parecidos, né? Imagem e semelhança. Porque Deus fez Jesus, né? Fez a cada um de nós, né? A imagem e semelhança de Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Né? Então, por isso, né? Como Deus, ele é criador. E como um homem, ele é o primogênito da criação, né? Senhor Jesus, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse versículo do 15 ao 18, né? A gente pode ler agora todos. Ele vem falar justamente, Paulo, ele vem mostrar a primazia de Jesus, né? Isso aqui, esses versículos assim, por si só, eles já são autoexplicativos, né? Ele já é autoexplicativo. E é muito forte se a gente, tudo que ele está falando aqui. Eu vou ler de novo o 16 ao 18. Ele diz assim, pois nele, em Jesus, né? Foram criadas todas as coisas, aí no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Paulo que vem mostrar ressaltar essa primazia de Cristo. E ele vem também dizer, como eu já falei, né, que Jesus, ele é as primícias da criação. E quando ele fala aqui,
versículo 18, né? O primogênito de entre os mortos. Então o Senhor não só é o primeiro da criação, mas é o primeiro também da ressurreição, aquele que ressuscitou, né? Para, vamos dizer assim, né? Viver para sempre. Porque nós sabemos que na Bíblia tem muitas pessoas, né? Algumas pessoas que ressuscitaram, como a filha de Jairo, né? Tem um dos profetas, que agora eu não esqueço o nome, que estava até. Tem uma pessoa, né? Um vale de ossos, né? Também tem aquela questão que tem várias pessoas, o Lázaro, né? Então, teve algumas pessoas que ressuscitaram. Mas essas pessoas ressuscitaram e morreram de novo. Né? Jesus foi o primeiro que ressuscitou, né? E para a vida eterna. Né? Então o Senhor é o primogênito da criação e é primogênito dentre os mortos. O Senhor é o primeiro em tudo, né? Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, como homem, né? Jesus ele traz a redenção, né? Faz parte da criação. Lá em Hebreus, né? Capítulo 2, versículo 15 e 14 e 15. Hebreus 2. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, voltando, Maria, Jesus, ele tinha que participar da carne e sangue, porque apenas o homem poderia morrer pelo homem. E a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu nenhum sequer justo. Então apenas Jesus poderia morrer. Então ele tinha que participar, né, para que por sua morte destruísse aquele que teve poder da morte, a saber, o diabo. Então ele tinha que ser carne, tinha que se tornar carne, tinha que ser parte da criação. Então o Senhor, como homem, né, ele faz parte da criação para poder nos salvar. Tornar-se homem, o 15, Maria. Livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, as pessoas hoje, né, e sempre, né, a gente são escravos, por medo da morte. Né? Assim, eu já até ouvi, e sei de relatos de pessoas que já falaram, né, que dizem assim: não, eu tenho que viver minha vida, né? Eu vivo minha vida que eu vou morrer mesmo. Ou então dizer assim: não, eu tenho que viver minha vida quando estiver já lá, bastante, já perto de morrer, então eu aceito Jesus. Então eles vivem escravos por medo da morte. Né? Mas nós sabemos que a verdadeira vida não é você viver fazendo coisas, mas você viver em Cristo. Essa é a verdadeira vida. Né? Viver em Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, voltando para Colossenses, Senhor Jesus, Romanos 5, 17 e 18, vem nos mostrar que ele, né, é a imagem de Deus, ele é o homem perfeito. Jesus diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, né, essa ofensa de um, no caso, é Adão, né, nosso amado, querido Adão, que nos deixou na situação que estamos hoje. Por uma ofensa de um só, Adão, né, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, a ofensa, né, de Adão, aquilo que ele fez, o pecado da desobediência, reinou a morte, né, até hoje. Né? Mas pela obediência de Jesus, né, nós temos o quê? Teremos o quê? A justiça. Versículo 18, Maria. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça a todos os homens para a justificação que dá a vida. Então, por um só entrou a morte, entrou o pecado. Né? E também por um só, Jesus Cristo, entrou a vida, né? Entrou a justificação. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo, Maria, versículo 1, capítulo 1, 17. Então Jesus, ele veio mostrar esse Deus a nós. Ele diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória, honra e glória pelos séculos dos séculos. Isso aí no caso mostrando que Deus, ele é invisível, né? Deus é invisível, ninguém consegue ver a Deus. Versículo, capítulo 6, 16, Maria. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, esse é nosso Deus, né? Nós não conseguimos ver. O homem, nenhum homem consegue ver. Mas Jesus veio mostrar Deus a nós, né? Hoje nós conseguimos ver Deus. Hoje nós conseguimos falar com Deus, né? Porque Jesus, ele se mostrou, ele se deu a nós, né? Senhor Jesus. Hoje nós podemos ver esse Deus, né? Senhor Jesus. Versículo 18, né? De Colossenses. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. 20. O que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Senhor Jesus. Então, aqui no versículo 20, ele vem duas coisas que eu achei interessante, quando ele diz assim, que ele, por meio dele, reconciliasse consigo. Então, com relação ao pecado, o Senhor, ele vem nos dar, né, com relação ao pecado, ele nos dá a redenção. Nós temos que ser redimidos para voltarmos para Deus. E com relação a reconciliar, é porque nós éramos inimigos de Deus, né? Nós estávamos distantes de Deus, inimigos de Deus. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10, ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais já, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, com relação ao pecado, o Senhor nos redimiu, né? E nós éramos inimigos, então o Senhor nos reconciliou com Deus, né? Nós éramos inimigos de Deus, né? Nós não queríamos nada com Deus. E ele diz, depois a gente vê que essa inimizade era justamente a nossa mente, porque nós não pensávamos em Deus, nós não queríamos saber nada de Deus, né? E se pensávamos em Deus, era só Deus aqui, a nós aqui e Deus lá longe, né? Nós não queríamos nada com Deus. E então o Senhor nos reconciliou, porque nós éramos inimigos. E ele diz aqui, ó, não só nós, mas ele diz assim, por meio dele reconciliasse consigo mesmo, aí diz assim, todas as coisas. Porque a gente pensa até que o Senhor nos reconciliou, né? E é só a questão do homem ser reconciliado com Deus. Mas ele aqui ele diz que é todas as coisas. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 15. Não é esse, Maria? Deixa eu ver aqui. Eu estou em Gênesis 3. Gênesis 3, 17 e 18. Amém. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, não só o homem foi contaminado, mas a terra foi contaminada. Nós sabemos, vê o outro, Maria, o 18. Diz assim, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Cardos e abrolhos, mato. Isso é mato, é urtiga.
espinho em rosa, espinho em pé de limão, né? Não era para ter isso, né? Não era para ter uma árvore como essa que a gente tem aqui na frente, que não dá fruto, né? Lá o João diz assim, a árvore que não dá fruto é para fazer o quê? Cortar e lançar fora. Então não era todas as árvores eram para ter fruto, né? Então o pecado fez com que essas árvores, né, a árvore não tivesse fruto, que nascesse mato, nascesse urtiga, né? E tanto aquele comigo ninguém pode, né? Que ela tem veneno e várias outras, inclusive aquela eu soube um dia desse, que aquela rosa do deserto também é venenosa, né? Então não era para existir plantas venenosas, não era para existir animais venenosos, né? Então o Senhor lhe reconciliou todas as coisas, não só o ser humano, mas toda a terra, né? Até que a gente viu e ele também abaixo ele disse que ele diz assim, quer sobre o céu, quer sobre a terra, né? Senhor Jesus. Inclusive é aqui, né? Do Jameta, no versículo 20, que ele diz assim, eu consigo reconciliar-se consigo mesmo, né? O versículo 20, todas as coisas. Aí diz assim, ó, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aí a gente diz, mas tem alguma coisa errada no céu? Tem. A Bíblia fala que Satanás, né, quando ele caiu, ele juntou para ele, né, a terça parte dos anjos. Então, a terça parte dos anjos caiu com Satanás. Então, o Senhor também reconciliou isso, né, Senhor Jesus. Então, o Senhor lhe reconciliou tanto na terra como nos céus, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, versículo 21 e o 22. Diz assim, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a nossa, como eu tinha falado, né? Essa questão de sermos inimigos de Deus é justamente a nossa mente. Ele diz assim, ó, o 21. E a vós outros também, que outrora eras estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, nosso entendimento era que eu aqui e Deus lá. Né? Eu aqui, né, não quero saber de Deus. Deus para mim é o vento, né, é a lua. A gente sabe que os romanos, os egípcios, até aqui mesmo, esses índios, né? A maioria dos povos, eles colocam deuses para todas as coisas, mas esquece do próprio Deus, o Deus vivo, né? Senhor Jesus. Então o homem, ele é inimigo de Deus por conta da sua mente. E também o inimigo de Deus, o Satanás, né? Ele coloca coisas na nossa mente, para que a gente esteja sempre distante de Deus. Então precisamos até aquele versículo, né, diz assim, que as coisas, nós devemos pensar em tudo, em que é bom, em que é amável, que é respeitável, em tudo das coisas de Deus, para podermos estar em Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ele diz aqui, que no versículo 22, né, que ele diz assim, não, o 21 ainda, que diz assim, eres estranhos e inimigos. Né? E também ele diz que a gente era no entendimento, né? E diz assim, pelas vossas obras malignas. Né? No capítulo 2 de Colossenses, né? O versículo 13 ao 15, ele diz assim, o capítulo 2, 13 ao 15, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o Senhor, ele já é triunfante, o Senhor já venceu. Eu sempre vou estar dizendo essa questão, né, quando o Senhor diz assim, está consumado. O Senhor diz, olha, já fiz tudo,
né? Já está pronto para vocês não precisam fazer nada, vocês não precisam acrescentar nada, né? Tudo já está pronto, já está consumado. Ele diz aqui, né, que ele colocou todas a nossa dívida, né, lá na cruz, né? Nós não temos mais nenhuma dívida. E é bom também lembrar que a gente não tem dívida com o inimigo, com o diabo. A nossa dívida é com a lei de Deus, né? Nós éramos devedores, né? A lei de Deus, não é o diabo, né? Então, o Senhor, ele cumpriu toda a lei para que nós, né, sejamos, né, justos. Então, o Senhor, ele já cumpriu toda a lei. Então, a nossa dívida, essa dívida que era contra nós, era da lei, né? O Senhor, ele já pagou. Senhor Jesus. E, por fim, o versículo 23, que diz assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, essa fé, essa é a perseverança que nos faz assim seguir, né, Senhor Jesus. E o versículo 11, ele vem dizendo justamente isso, para a gente, que vem nos fortalecer. Diz assim: sendo fortalecido, versículo 11, capítulo 1 de Colossenses. Sendo fortalecido em tudo, em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então temos que perseverar. E perseverar, né, na fé. Quando ele diz assim: se é que permaneceis na fé. O versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Então nós temos essa esperança. E a esperança, né, que nós temos é justamente a volta do Senhor. Quando ele vem dizer, do capítulo 1, versículo 27, quando ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, né, de termos, né, Jesus em nós, de termos a vida de Cristo, né? Quanto mais de Cristo a gente tem, né, mais nós vamos ter fé, mais nós vamos ter esperança, né? Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor.